Então, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês todos nessa linda manhã. E hoje estamos aqui, então, né, pelo Fórum de Florianópolis em Formação, Fórum do Campo Lacaniano. Temos como convidado o nosso colega também do Fórum, Valdir Périco, que trabalha com saúde mental pelo SUS em Florianópolis, doutor pela UERJ, e que vem falar, então, né, sobre a política, a clínica e a política a partir da teoria lacaniana dos discursos. Então, na aula de hoje, né, nós teremos o discurso do mestre, né, Valdir? Então, fique à vontade, uma ótima manhã para todos nós e sintam-se tranquilos e livres depois para conversarem, né, e para as nossas discussões, né, durante ou depois, como o Valdir gosta também, né? Então, nesse primeiro momento, sempre que a gente não tiver, né, perguntando ou falando algo, eu peço que vocês deixem os microfones fechados só para a gente poder ter uma proteção auditiva, né, de trás dos ambientes que a gente tiver, tá? Eu vou trazer mais algumas pessoas. Valdir, fique à vontade. Prazer tê-los todos aqui. Obrigado, Sônia. É um prazer meu também estar novamente com vocês. Ressaltar o que a Sônia lembrou, né? Que apesar de ser uma apresentação, ela pode ser interrompida, claro, não muito, mas numa boa medida. Tão logo vocês têm alguma dúvida, podem ir colocando também ao longo da minha fala. Mesmo porque eu entendo que a dúvida de vocês me orienta bastante, né, por onde eu posso ir melhor e mostra uma interlocução que é necessária entre quem fala e quem ouve. É um tema sempre muito difícil de abordar, esse dos discursos. Então, hoje a gente tem estabelecido falar do discurso do mestre, não é? Mas antes eu gostaria de novamente falar um pouco mais geralmente dessa teorização, quem sabe dizendo em outras palavras o que eu já disse da última vez, algo a mais, né, se clarifica para vocês. Então eu disse da outra vez que para Lacan, depois de um dado momento da sua produção, não é, discurso passou a ser sinônimo de laço social. Isso se dá ali mais ou menos na passagem da década de 60 da sua produção, quando ele inclui, né, o que ele veio a chamar de campo do gozo. Ele até diz nas primeiras lições do seminário 17 que aquilo que para mim tinha 3 patas, agora passa a ter 4 patas, né? Porque até então ele definia o sujeito. Hoje eu não posso ter problema com caneta. O sujeito como representado por um significante para outro significante. Então, num primeiro momento da sua produção, era assim que ele definia o sujeito. Quando ele elabora melhor o conceito de objeto A, ele vai acrescentar o que então ele está chamando de quarta pata, o que nos dá justamente o discurso do mestre, como vamos ver. Então, essa passagem o Lacan faz na década de 60, onde ele amplia o seu conceito de discurso. Vimos também, da outra vez, os lugares dos discursos. Então, temos do lado esquerdo, acima, o lugar do agente,
do lado esquerdo abaixo, o lugar da verdade, do lado direito acima, o lugar do trabalho ou o lugar do outro, e abaixo o lugar do produto, né? O efeito de um dado laço social. Então, eu fiz um esqueminha de apresentação que vocês já devem ter visto na divulgação, onde eu estabeleci que começássemos a falar do discurso do mestre enquanto seu advento histórico, né? O Lacan situa o advento histórico do discurso do mestre no que a gente chama de modo de produção escravista, né? Onde imperava a relação entre o mestre e o escravo. Ele pinça essa discussão de um capítulo da Fenomenologia do Espírito, do Hegel, né, que vale muito a pena conferir, onde o Hegel fala do processo de alienação, né? E a gente lembra que, alguns anos antes, no Seminário 11, o Lacan fala justamente da alienação como sendo a primeira operação de constituição do sujeito, seguida, então, da separação, né? Então, alienação e separação serão dois tempos da constituição do sujeito. No primeiro tempo, a gente tem, então, um sujeito representado por um significante, né? Essa representação o aliena nesse significante para uma cadeia de significantes. Nesse processo de se alienar, há uma perda, que ele chamou, então, de mais gozar, como sendo a homologia com a mais-valia de Marx. Eu creio que eu limpei o quadro com álcool, por isso que não está pegando muito bem. Então, vejam, esse discurso, ele vai dar também a forma da alienação do sujeito. No Seminário 11, ele vai dizer que o S1 é o representante do mestre, ou é o eu do mestre. Então, vejam, todo aquele que se afirma muito enquanto eu se aliena, não é, da sua possibilidade de diferença, de vir a ser diferente. Nesse processo de alienação, há uma perda. E aqui eu lembro uma afirmação do Lacan, que eu creio que é bastante mal compreendida, que está no texto A Terceira. Ele diz: só há um sintoma social. Cada indivíduo é realmente um proletário. Né? Por que eu digo que costuma, muitas vezes, ser mal entendida essa afirmação? Né? Costuma-se tirar dessa afirmação uma ideia segundo a qual a luta de classes não seria tão importante assim, já que todo indivíduo é um proletário. Né? Mas eu entendo que é uma compreensão muito ruim do que o Lacan quer dizer aqui. Quando eu leio o Lacan afirmando isso, eu entendo o seguinte, que todo aquele que está numa dimensão fixa de alienação trabalha para um outro, e esse outro é que fica, né, com uma mais-valia, com o mais gozar. Isso está em Freud. De que forma? Está em Freud quando ele fala do ganho primário do sintoma.
né? A gente sabe que ele também falou do ganho secundário. O ganho secundário é aquela dimensão de proveito que o sujeito tem, né, do seu sofrimento, da sua neurose. Um exemplo comum, entre alguns outros, é o de mulheres que se dedicam a vida toda aos filhos, apenas, né, na vida privada da família, e quando os filhos crescem, saem de casa, a vida dessa senhora passa a perder um tanto importante de sentido, né? E ela cai, eventualmente, doente de uma neurose. Essa neurose traz a ela um ganho secundário, na medida em que ela consegue a atenção dos filhos, né? Porém, esse é o secundário. O ganho primário é justamente aquele gozo da realização pulsional inconsciente nos sintomas neuróticos. Não é à toa que os neuróticos têm bastante inibições, inclusive sexuais, não é? Já que a pulsão está sendo realizada indiretamente e não sublimada, né, no plano social. Esse seria, então, o ganho primário da doença, como afirma Freud. Ele chega a dizer, de muitas formas, por exemplo, quando ele diz que o sintoma neurótico é o meio pelo qual o indivíduo, né, neurótico realiza sua pulsão. Bom, alguém comentou aqui, vocês podem falar também, fazer a pergunta ao vivo para ficar gravada. Giovanni? Isso. É que eu não queria te interromper no raciocínio, por isso que Sim, eu mandei no mas chat. pode interromper. Não, é que no meio da sua exposição houve essa passagem, né, entre a mais-valia marxiana e o mais de gozar, e assim, uma coisa que eu particularmente, né, não sei para as outras pessoas, mas sempre ficou difícil de você diferenciar propriamente esses dois conceitos. E, ao mesmo tempo, eu sempre sinto, não sei se todo mundo tem essa sensação, quando se trata do objeto A na teoria do discurso, mas parece que é sempre algo que escapa, né, da compreensão, e você fica sempre a gente tenta conceitualizar, mas sempre está escapando aquilo. Então, eu só queria entender melhor isso. Entendeu? Ok, obrigado pela sua questão. De fato, o objeto A, inclusive, ele é uma letrinha que o Lacan definiu, né, para significar algo da ordem do não sentido, de alguma forma. Agora, conceitualmente, temos que entendê-lo, né, entender esse conceito. Eu estava caminhando mesmo para falar disso, né? Por que o Lacan diz que todo indivíduo é um proletário? Então, eu já tirei de campo uma certa leitura rasa, né, que, inclusive, comunga com a ideologia capitalista, que a ideologia capitalista quer extinguir, né, ou camuflar o fato de que há classes sociais e que uma dada classe explora a outra, e nós, classe média, que estamos no meio, né, na maior parte das vezes, a maior parte de nós, felizmente não todos, participa da organização dessa exploração. Quem organiza tudo não é burguês, quem organiza tudo é classe média. Organiza a própria exploração, né? Mas o Lacan afirma, então, que todo indivíduo é um proletário, porque na dimensão de indivíduo, a gente nega justamente a dimensão desejante, né? A divisão subjetiva.
Bom, o Lacan, ele não diz que a mais-valia é análoga ao mais-gozar. Ele diz que é homólogo, tem uma diferença. Se fosse análogo, seria igual, né? Não quer dizer que é a mesma coisa. Ele pinça da teoria do Marx o fato de que, num dado laço social, algo se perde, esse algo produzido por um sujeito se perde e não fica para ele, fica para o outro. O outro, nesse caso, é o próprio inconsciente. Como eu disse há pouco, né? O neurótico realiza a pulsão inconscientemente e, para ele, como sujeito, isso aparece como perda. Não é à toa, eu até selecionei uma passagem aqui do Freud, no início do tratamento, onde ele diz: o ganho obtido na neurose é, no conjunto e ao fim, um prejuízo para o indivíduo e para a sociedade. Não é? Bom, em análise, o que operamos com os sujeitos? Operamos a retirada desse gozo inconsciente nos sintomas, né? E ajudamos esse sujeito a fluir a sua vida diretamente. Não é à toa que isso recoloca o sujeito no laço social e de uma forma, digamos, singularizada, não mais alienada. Então, vejam, mais uma vez, o mais gozar, ele é homólogo. O mais gozar no plano da subjetividade é homólogo à mais-valia no plano da sociedade. No modo capitalista de produção, né, o que acontece com o proletário? Ele produz algo, que são as mercadorias, né? A diferença entre aquilo que o burguês pagou para ele como salário e o que vale essa mercadoria, o Marx chamou de mais-valia. Esse valor a mais não pago fica para, em parte, fica para o trabalhador, para o burguês, uma parte fica para o burguês, ele, né, acumula, uma outra parte ele realimenta o processo, né? E aí a gente tem um processo contínuo e infinito de acumulação e expropriação, cada vez maior, né? Então, eu entendo que o Lacan chama a atenção para uma certa homologia entre o sintoma neurótico e o que se dá na sociedade capitalista. É assim que eu entendo também quando ele afirma que a própria psicanálise foi um sintoma. O que ele quer dizer? Existiu um momento na nossa sociedade em que, de tanta produção de alienação, surgiu um fazer desalienante. Nesse sentido, a própria psicanálise foi um efeito do capitalismo. Um efeito que visaria, então, né, combater o próprio capitalismo. Se quisermos falar em outros termos, né, é porque a vida, nesse modo de produção, é tão pouco analítica e cada vez menos, que precisou surgir, né, esse ofício de analista. Então, tanto na sociedade, o que é produzido, uma parte do que é produzido, fica para um outro, para o burguês. A nível do sujeito alienado, ele produz
um gozo que ele goza na perda, né? Porque ele não se aproveita disso que ele mesmo produziu. Fica para o outro, aí no caso, o inconsciente. Ele goza inconscientemente, ao invés de poder usufruir um pouco, ao menos, do que produz. Na vida cotidiana, né? O que seria da ordem da sublimação para o Freud, ou do sintoma com TH para o Lacan. Valdir? Oi, Cleiton. Cleiton, diretamente da Argentina, estamos internacionais hoje. Diga, Cleiton. Bom dia a todas, bom dia a todos. Aproveitando o exemplo que você deu da mãe, né? Quando todos os filhos crescem, vão em busca das suas vidas, de suas vidas. E aí ela adoece como uma forma de chamar a atenção. Essa perda que você disse inicialmente, do mais gozar, que é uma forma de gozar inconsciente, clinicamente, a gente está diante de um sujeito que deixa ou não foi permitido a ele investir em outros objetos, é isso? E aí é um sujeito, como que eu poderia dizer? Não me vem a palavra agora. Mas é um sujeito mais, não sei se restrito seria esse significante, reduzido a uma única forma de gozar, no caso, ser mãe, e deixou de investir em outras, deslocar esse investimento para outros espaços, outras pessoas. Seria isso, o mais gozar inconscientemente, que é a primeira perda? Sim, Cleiton, eu entendi que o seu raciocínio ele foi num bom sentido do que a gente está discutindo aqui, né? Bom, a gente pode até pensar o lugar que hegemonicamente, dominantemente, atribuem, né, às mulheres ainda nessa nossa sociedade, apesar de certa abertura e avanço, né, nas possibilidades de existência do sujeito, né, mulher. E isso tem relação com o processo de constituição do sujeito. A gente sabe que a metáfora paterna, ela opera e opera tanto quanto o desejo da mãe, ele é dialetizado, bifurcado. Então, imaginem, né, que boa parte dessas mães acabam tendo essa dificuldade, que não é só uma dificuldade delas como sujeito, como indivíduo, né, mas também algo estruturado, portanto, estrutural, né, dessa sociedade. Então, mães muito próximas, no seu desejo direcionado aos filhos, né, acabam também dificultando o processo de separação desses próprios filhos e filhas, né? Eu acho que seria por aí o meu comentário em relação ao seu comentário, Cleiton. Então, vejam como é importante, né, o entendimento do discurso do mestre como sendo, de alguma forma, o discurso da alienação do sujeito. Mas vejam, tem um detalhe aqui importantíssimo, né? Quando a gente fala em alienação, a gente não pode entender necessariamente no sentido negativo, como sendo uma coisa ruim, né?
porque a gente está falando do processo de constituição do sujeito. É preciso que o sujeito venha a se representar, mesmo que isso lhe traga, pelo menos inicialmente, e até ao longo da vida, né, certas dificuldades. Porque se o Lacan falou em separação, não há como alguém se separar de algo, portanto, de uma alienação inicial, se essa alienação inicial não se colocou. É por isso que, e já ia falar isso em seguida, é por isso que o discurso do mestre, ele é também definido como o discurso da civilização. Porque, vejam, essa perda de gozo, ela também tem o sentido de renúncia a uma parte importante do gozo. A renúncia dessa parte tem relação com a possibilidade de fazer laço. Né? Um exemplo que eu posso dar, como lembrou a Sônia no início, né, Sônia? Está um dia lindo, com bastante sol. Eu mesmo aqui no Campeche estou a 1,5 km do mar, né? Poderia estar lá, mas escolhi estar com vocês. Então vejam que eu escolhi renunciar uma parte do gozo, mesmo porque esse gozo que seria todo, né, ele é impossível, conceitualmente. Porém, isso é no conceito, porque na prática, esse gozo, quando não aceito uma perda, uma parte da perda dele, ele nos invade. Como seria, nesse exemplo que eu dei, essa invasão? Se eu não tivesse, né, um certo tanto de análise e ficasse dividido muito com essa escolha, eu estaria aqui aos trancos e barrancos falando para vocês, né, com muita dificuldade, porque uma boa parte da minha energia estaria dividida. Se eu não tivesse aceitado o fato de que, né, tem uma praia muito bonita do meu lado, de repente amigos me convidaram e eu estaria pensando, poxa, o pessoal está lá, né, se divertindo. Então, tem relação com o próprio laço social. Isso, o Freud, eu quase disse Marx, mas tem relação. O Freud, no Mal-Estar da Civilização, né, vai abordar isso. Um certo quanto de renúncia pulsional é necessário, né, para que entremos na dimensão desejante, já que o desejo, na definição do próprio Lacan, é a barreira contra a angústia. A angústia que é a invasão, né, do real. Bom, são termos conceituais do Lacan, e eu penso que pelo menos alguns de vocês, né, compreendem nesse momento. Bom, então eu ia dizendo do advento histórico do discurso do mestre, que o Lacan situa no modo de produção escravista, onde a gente tinha, vejam vocês, o mestre ou o senhor, né, e o seu escravo. Há um detalhe nessa relação típica daquele modo de produção, que é o fato de que o escravo, não confundam o escravo antigo, né, com o escravo do período colonial, um pouquinho antes, né, da ascensão maior do capitalismo. Esse escravismo colonial, né, era de uma ordem mais violenta, uma diminuição da humanidade do escravo. Nesse caso, não. No caso do modo de produção escravista,
Muitas vezes, inclusive, o escravo ele era responsável pela educação dos filhos do senhor. E alguns escravos, inclusive, né? Eu lembro aqui, por exemplo, o Epiteto foi um filósofo. Né? Ele era um escravo e o seu mestre era o Epafrodito. Né? Era o nome do mestre do Epiteto. Então, como isso comparece na leitura do discurso do mestre? Comparece na relação entre o mestre e o outro como escravo que tem o saber. Veja o saber fazer aqui. Dessa relação se produz algo que fica para o mestre. Aqui, na nossa última conversa, eu pretendo mostrar para vocês que o modo capitalista de produção, ele agencia, né, os trabalhadores de duas formas. Uma das formas é no discurso do mestre. Aqui eu situo os trabalhadores universitários, toda a profissão universitária, né? Ou seja, todos nós que temos um saber fazer sobre uma dada prática, diferentemente dos proletários, porque a eles foi expropriado até o saber. A eles, né? E nesse caso, eles seriam agenciados diretamente no discurso do capitalista. Então, veja, são níveis de explorações bastante diferentes, né? Qualquer um de nós aqui, vamos pensar o exemplo que mais se aproxima dessa possibilidade. Um psicólogo de RH de uma empresa. Né? Ele trabalha para um capitalista, né? Que é seu mestre. Ele, como psicólogo, tem o saber fazer da gestão das pessoas, né? Essas pessoas produzem algo que vai ficar para o burguês. O burguês, no caso, é o dono ou os donos, né, dessa empresa. Então, essa é a relação entre o mestre e o escravo. Esse esquema, né, como todos os outros 3 esquemas dos discursos, eles são utilizáveis para pensar variadas situações. Né? Aqui a gente está conversando sobre algumas, como uma espécie de introdução, e depois, inclusive, vocês podem conferir, né, numa enormidade de textos, de trabalhos, de vários autores fazendo usos, né, muito variados, leituras muito variadas. Inclusive, eu lembro a vocês que um autor francês muito importante, que é o Jean Cravot, escreveu uma obra, né, que ele chamou de A Ordem Médica, Poder e Impotência do Discurso Médico. Nessa obra, ele vai discutir a especificidade produtiva da medicina hegemônica que temos, né? Que sabemos, infelizmente, que ela é um braço armado do próprio capitalismo. Essa medicina prescritiva, onde, inclusive, e ele discute isso, a dimensão da clínica médica, né, mais crítica, mais humanizada, ela é abolida. De modo que os médicos acabam sendo aplicadores de exames, de condutas e de medicação. Bom, isso faz movimentar a máquina capitalista. Não à toa, a indústria de psicofármacos é a segunda maior do mundo, perdendo apenas para a indústria bélica. Então, vejam que a medicação ela acaba sendo usada como
o segundo armamento mais importante do capitalismo, né? E aí ele vai discutir essa medicina hegemônica a partir da teoria lacaniana dos discursos. E ele vai dizer que o discurso médico, então ele vai chamar discurso médico, né? Uma forma de relação médico-paciente que transita apenas entre os discursos do mestre e da universidade. Então, veja o exemplo do discurso médico, inicialmente no discurso do mestre, né? Então, veja um tipo de aplicação de uma tema para pensar uma dada, né, situação. Ele vai discutir que o médico se posiciona como mestre, né? Ele esconde sua impotência. Então, veja o subtítulo do livro, Poder e Impotência, do discurso médico. Ele esconde o fato de que ele é um sujeito desejante, veja que está abaixo da barra de recalcamento. Desse lugar de poder, ele se direciona ao paciente, tentando extrair dele um saber consciente sobre os seus comportamentos, né? É o famoso onde dói, o que está sentindo, né? Então, dessas informações conscientes, eu lembro, que ele extrai do paciente, ele emite uma medicação e uma ordem, né? Porque ele exerce um poder. Então, senhor, senhora, tome isso, faça isso ou faça aquilo. Então, num primeiro momento, o discurso médico hegemônico, ele age a partir do discurso do mestre. Porém, não só, porque junto com a prescrição de comportamentos e de medicação, ele dá um sentido para esses sintomas. Quando ele dá um sentido, e esse sentido vem principalmente na forma do diagnóstico, ele se situa no discurso da universidade, né? Onde o saber da semiologia médica objetaliza o sujeito, né? Aqui temos os autores dos saberes médicos. E a gente tem o recalque do sujeito como sendo o efeito, né, desse laço social. Então, o sujeito, quando ele recebe um sentido para aquilo que está fazendo ele sofrer, ele é agenciado nesse discurso da universidade, que pode ser chamado também de discurso do saber, né? Porque é o saber que está no lugar do agente, agenciando o outro e objetalizando ele. Então, não há espaço para o discurso da histeria e o discurso do analista nessa forma hegemônica de medicina. Diga, Márcia. E além de que a gente tem que lembrar também que a quantidade de dinheiro, né, que é investida, que é investido nisso, e que é o que a gente vê muito também, a indústria farmacêutica, né? Os médicos que fazem pesquisa geralmente trabalham para a indústria farmacêutica, né? E assim eles recebem uma quantidade muito significativa. Eles são aliciados desde o início da graduação. Sim, sim, eles são formados para virar escravinho da indústria farmacêutica, só escravinho entre aspas, porque eles ganham muito bem, né, para fazer isso. E, além do que, a indústria farmacêutica manda uma quantia significativa por paciente que faz parte da pesquisa, e eles fazem o quê? Esse dinheiro, muitos ficam com o dinheiro e colocam os pacientes na fila dos ambulatórios. Né? Então, é um negócio muito complicado. É muito dinheiro envolvido nisso aí. Sim, sem falar do Conselho Federal de Medicina, né, que tem uma ação bastante corporativista,
de Sim. modo que eles dificultam o máximo possível a abertura de novos cursos, justamente para manter baixo, né, a quantidade de médicos e, por consequência, já que estamos no modo capitalista de produção, a mão de obra deles, né, é bastante valorizada. Não à toa, vocês sabem, né, a grande resistência que houve do Conselho Federal de Medicina com a introdução do Mais Médicos, né, esse programa de uns tempos atrás. Uhum. Agora, vejam, discurso médico, na definição do Jean Cravot, não é só médico que participa desse discurso. Né? Ele definiu esse discurso como sendo uma dobradinha de dois discursos, né, definidos pelo Lacan. De modo que qualquer trabalhador de saúde e de saúde mental, seja no público, seja no particular, também pode estar dentro, e infelizmente são a maioria, do discurso médico. Então, quando o psicólogo, por exemplo, né, também se localiza nesses dois discursos apenas, e aí a gente pode pensar uma infinidade de abordagens das psicologias que não fazem sair desses dois discursos, do mestre e da universidade, esses outros trabalhadores de saúde mental, também estariam dentro do discurso médico, que é, então, o braço armado do próprio capitalismo, nesse sentido. Tudo isso entra em função de manter os sintomas, né, sem serem ditos. Não há abertura para o bem dizer do sintoma. Pelo contrário, né? Então, temos as psicoterapias da consciência tentando maquiar o que está sintomático nos sujeitos. Quando isso não funciona, e junto com isso, temos a medicação também, tentando tamponar. Isso que está, né, acometendo os sujeitos de uma coletividade. Bom, estou pensando por que eu entrei nisso e para onde vou. Talvez vocês possam me ajudar aí com alguma questão. Nesse ponto, né? Bom, eu não sou exatamente um deleuziano, mas eu gosto de ler alguns bons filósofos, né? E o Deleuze diz: eu preciso dos meus intercessores para que eu possa me expressar. Então, tem uma dimensão da coletividade, do laço social, se quisermos o conceito, né, psicanalítico, que está em relação. Valdir, você estava dizendo da psicoterapia das consciências, né? Sim. Da consciência. O que acontece, por exemplo, né, me ocorreu agora a questão do TCC, né? Os planos de saúde aceitam, né, o TCC, eles atendem a pessoa umas 10 vezes, tem direito, acho que a 10 sessões, dá uma maquiada no sintoma, joga de novo para a sociedade, e depois, um tempo, a pessoa apresenta de novo, volta para o plano de saúde, né? Então, é toda uma coisa muito bem pensada, né? Sim, é um processo, né, de ida e volta ad infinito. E a medicação, ela, para continuar fazendo o mesmo efeito, como qualquer outra droga, né, ela precisa ser aumentada a dose. Quando chega no limite da dose daquela medicação, ela pode ser associada a uma segunda, a uma terceira, uma quarta medicação, né? Eu e colegas, alguns deles aqui, que trabalhou ou trabalha no SUS, sabem muito bem, né? O que são esses coquetéis de medicações, e muitas vezes nem são sujeitos com impasses muito graves, né? Mas a situação de vida deles, o acúmulo dessas situações com o tempo, né? O fato deles encontrarem apenas esses trabalhadores situados no discurso médico leva eles a isso que o Robert Castell chamou de carreira médica, né? Carreira medicalizante.
Então, o sujeito entra num processo cada vez maior de medicalização. E vejam, né, tem um autor importante, que alguns aqui conhecem, que é o Abílio da Costa Rosa. Ele vai discutir o aumento cada vez maior de medicalização como sendo uma toxicomania. Nesse caso, né, diferente das toxicomanias que vemos nas calçadas, nas cracolândias, nesse caso seria uma toxicomania legalizada. Porque é tudo muito legal. Legal no sentido judicial, né? Não no segundo sentido. Nós somos viciados. Sérgio, você levantou a mão? Sim. Ô, Valdir, eu queria que você falasse um pouco o que você pensa do Reich nessa relação aí entre capitalismo e neurose. O Bom, Paulo Sérgio. também, Valdir, desculpa te Sim. interromper. O Vamos ver se, Paulo de repente as Paulo questões também têm está, relação, né? está com a mão levantada há algum tempo, de repente dá para responder Isso. junto, né? Paulo, fale. Eu estava pensando sobre essa questão do S2, né, do escravo no discurso do mestre, né, as possibilidades que esse S2, né, no contemporâneo, tem para a saída desse discurso, né, porque há o discurso hegemônico do capitalista e o discurso do mestre, né, que circunda grande parte dentro da sociedade. A gente vê as possibilidades de saída desse discurso cada vez mais restritas, né, por exemplo, grupos, a política em si, né, muito restrita a negociatas, né. Hoje em dia tem os movimentos identitários, né, os movimentos relacionados ao racismo também, bastante importantes, mas quais as possibilidades de saída para aquele que se vê, né, nesse lugar de escravo e que busca, né, de alguma maneira, fazer sair desse lugar aí de escravo, né, que está sendo explorado, né, no seu saber. Bom, eu vou ver se eu consigo relacionar as duas questões, eu creio que é possível, né? Começando de trás para frente, pela questão do Paulo, a dificuldade maior que eu penso, bom, aqui a gente já está adiantando algumas coisas do nosso último encontro, mas não tem problema, né? As questões já foram suscitadas. É que o problema maior, e aliás, essa foi uma contribuição importante do Althusser para o próprio campo do materialismo histórico, né? Inaugurado por Marx, porque ele trouxe a psicanálise para dentro da discussão marxista. Né? Em que medida? Ele entendeu muito bem, né, por ter lido Lacan, que nós gozamos dessa posição. E isso torna mais difícil ainda, né, o processo de mudança. De modo que não será apenas, ou quase nada, conseguimos fazer com a conscientização dos sujeitos. Né? Não tem conscientização que dê conta de fixações de gozo. A conscientização tem, certamente, né, algum efeito, mas, no limite, né, sair de uma posição de exploração não é fácil. O Althusser, ele vai rediscutir o conceito de ideologia, então, por isso que eu estou já trazendo algo do conteúdo do último encontro, que está previsto. Ele vai discutir o conceito de ideologia a partir da teoria lacaniana, especialmente, né, a do estádio do espelho. E ele vai dizer, muito mais do que algo também, mas muito mais do que algo que nos é imposto cotidianamente, a ideologia, ela nos constitui na base. A gente já é constituído, por exemplo, né, a partir
dos modos opressivos em relação às minorias. Um menino, na maior parte das vezes, ele já é constituído no machismo. Não é? A homofobia ela já é constitutiva no processo de formação do sujeito. Então, isso torna realmente o trabalho bem mais difícil. E coloca o fato de que, sem a psicanálise, né, pouco podemos avançar do ponto de vista político, em termos de melhoria das questões da coletividade. Agora, o Sérgio mencionou o Reich, né? O Reich, ele foi o precursor, né, de uma corrente chamada Freud-marxismo, né, que teve sua importância, mas também teve seu grande limite, justamente pelo que eu falei há pouco, pelo fato de que ele quis aglutinar esses dois campos, né? Tanto é que ele chamou de Freud-marxismo, com um hífen. Já a visão althusserdiana, que segue de alguma forma a Lacan, mesmo que em algum momento ele se descole de Lacan nas suas proposições, né? Seguindo Lacan, ele vai dizer: não é possível aglutinar as questões do inconsciente com as questões da luta de classe. Inclusive, é necessário uma certa tensão entre esses dois campos, de modo que cada um ajude o outro a não virar uma teoria totalizante. Então, de alguma forma, um seria o respiro do outro. Né? Vejam, é uma discussão muito importante acerca da responsabilidade do sujeito, que a psicanálise traz. Não é? Da mesma forma que é importante pensar a responsabilidade do modo de produção, que tem a ver, então, com as origens de classe, né? As dificuldades de ascender, de sair de uma dada classe social. O que quero dizer? No segundo Althusser, não é? Essa tendência de cada um desses campos a se totalizar tem a ver com o fato de que, se a gente exagera a questão da responsabilidade do sujeito, a gente tira de campo determinações importantes que têm a ver com a história, com o sócio-histórico. Da mesma forma que, se a gente exagera as questões da dimensão sócio-histórica do sujeito, tiramos de campo as determinações inconscientes e a própria responsabilidade do sujeito, né? De modo que a gente acaba até caindo no discurso da universidade, tomando o outro como objeto. O Lacan vai dizer isso da seguinte forma: tomar o outro como um subdesenvolvido, já que eu sei o que é bom para ele. Né? Aí também tem questões dessa ordem, né, que podem ser feitas aos movimentos sociais, que também tem sua importância. Porém, se esquece da responsabilidade do sujeito, né, tem seus efeitos que tendem a um certo reducionismo. E daí, vejam, me parece que tem pouca dialetização entre psicanálise e os movimentos sociais, né? E aí entram num embate de negação total de cada um desses campos que merece ser questionado, essa falta de dialetização. Bom, a gente já vai encaminhando, né, para questões, para abrir para questões.
Eu devo ter deixado bastante coisa de lado do que eu preparei, mas faz parte aqui do diálogo com vocês, né? Alguém tem questões, contribuições, pensamentos que queiram? Então, Valdir, eu queria... É que você acabou... É que eu sou da área da filosofia, né? E como você acabou citando Deleuze e Althusser e afins, inevitavelmente eu vou ter que fazer... Enfim, eu acho que até... eu que também sou da linha muito mais da psicanálise propriamente dita, do que uma esquizoanálise, mas eu acho interessante a gente também problematizar o nosso campo às vezes, né? E eu queria até perguntar para você como que você enxerga, e aí é uma questão mais teórica, né? Como que você enxerga as críticas que o Deleuze e o Guattari eles fazem com relação ao lacanismo, pensando no Édipo? Queria saber, óbvio, de uma maneira mais geral, porque esse tema não é nem horas, né? É dias. Enfim, você acha que a teoria dos discursos seria um certo tipo de movimento do Lacan para tentar também se desprender desse jargão muito mais freudiano enrijecido do Édipo? O que você acha? Bom, Giovanni, sua questão é uma grande saia justa, né? Falar disso não é fácil, mas agradeço a saia justa. Vou tentar falar alguma coisa, e tem vários colegas aqui, né, que também poderão se pronunciar a respeito disso. Eu, especialmente, como alguns que estão aqui, né, me formei na Unesp de Assis, onde temos lá uma variedade intensa, né, uma variedade de críticas à psicologia como um todo, né? Essa variedade, basicamente, é composta por 3 campos: a psicanálise de Freud e Lacan, o materialismo histórico de Marx, né, e a esquizoanálise. Então, eu fui formado nesse caldeirão de discussões, de diálogos, de provocações, né? E, como eu disse há pouco, essas contraposições à psicanálise, ela, como aconteceu em vida com o próprio Lacan, movimenta a própria psicanálise, né? Como eu disse antes, ventila, e a gente precisa deixar-se ventilar pelas críticas, muito mais do que rebatê-las de forma seca e de forma pouco dialética. É claro, a esquizoanálise ela acaba produzindo um campo específico, né, dela. E eu acho que você mesmo já respondeu o que você perguntou, em boa medida, né? O Lacan ele estava lá sempre com os ouvidos atentos, né, às críticas a ele, a Freud, e não à toa a questão do Édipo é trabalhada bastante no Seminário 17, né, como você mesmo pontuou. Então, penso que seria uma certa resposta, né, diálogo com os críticos dele. Não só nesse seminário, né, o próprio Seminário 18 é visivelmente uma resposta, um efeito da relação dele com o Althusser. E vice-versa, da mesma forma que houve um efeito Lacan no Althusser, muito importante, né? Bom, e há diferenças, como eu disse, bastante fundamentais, né, entre psicanálise e esquizoanálise. O que eu posso dizer agora, sucintamente, é especialmente em relação ao conceito de estrutura. Então, se mantemos, né, a diagnóstica pelas 3 estruturas, de alguma forma, estamos dentro da psicanálise ainda, né?
Agora, a esquizoanálise, entre outras coisas, vai questionar a questão das estruturas psíquicas, no caso, né? Ludmila? Oi, bom dia. Você pode ligar o vídeo para a gente te ver? Então, eu tô com um probleminha aqui na minha Ah, tá. internet, aí eu pedi só desculpa por não poder ligar o Ok, vídeo não, tudo hoje. bem. Diga. Então, eu queria perguntar, assim, se você pudesse falar um pouco sobre o discurso do mestre e os governos autoritários, fascistas, que a gente está vendo aí ao redor do mundo, são onda conservadora, né, no nosso país também. E quais efeitos disso, desse discurso, né, numa sociedade? Como que a gente pode ver isso? Bom, é por isso que eu gosto das questões de vocês e incito vocês a fazê-las, né? A sua questão me lembra algo que eu deixei de falar, inclusive. Você falou da subjetividade fascista. A subjetividade fascista é justamente o grau mais alto, mais radical da alienação do sujeito, né? Pegue um exemplo aí do que hoje chamamos de bolsonarista, ou, nos Estados Unidos, né, o trumpista, que seria ou hitlerista, né, no século passado, né? É uma dada configuração psíquica que, inclusive, o Lacan chamou de paranoia comum. Porque, vejam, ele não está se referindo à paranoia da foraclusão do nome do pai, e sim uma certa configuração dentro das neuroses ainda, né, de um fechamento tal, de uma redução do simbólico tal, que disso advém a violência. Então, são sujeitos que muito pouco conseguem se dividir, aceitar sua divisão, sua incompletude, né? É um grau muito alto de alienação. Sabem aquela expressão, eu sou mais eu? Né? O eu sou mais eu, como eu costumo dizer, é a fala daquele sujeito que se confunde consigo mesmo, né? Ele acha que ele é ele. E isso é um grande absurdo, né? Lembremos que o Lacan diz, o eu é sempre um outro. Por exemplo, aquele corintiano que, ofendido numa partida de futebol, né, ele parte para cima, porque ele está tão identificado ao significante corintiano, principalmente se quem o ofende é um palmeirense, que a ofensa ao time dele é uma ofensa a eles próprios, né? É por isso, se vocês quiserem também uma alusão disso no campo da nossa prática, é por isso que nós, como analistas, não podemos confundir a transferência que projetam em nós, imaginária, né, com nós mesmos. Quanto menos a gente se identifica com esse lugar, mais podemos atuar no semblante do objeto, né, agenciando o sujeito, para que ele trabalhe. Mas voltemos ao exemplo. O sujeito aferrado em seus significantes, ele recalca, né, o movimento desejante. E disso a gente tem um rebaixamento muito grande do simbólico, que é necessário para lidar com a angústia, com os atravessamentos da vida cotidiana. Eu costumo lembrar uma frase do Freud, que está no projeto, que é conhecida, né, que ele diz, e eu acho que ela ajuda a entender, né, o capitalismo elevado ao seu máximo, porque é isso que é o fascismo. Então, essa é uma outra coisa que é importante. O fascismo não é um outro do capitalismo. Ele é o próprio capitalismo elevado
né, as suas últimas consequências. Porque tem-se essa ideia, atualmente comum, de que precisamos voltar à democracia. Bom, aí é preciso fazer a crítica à forma de democracia, né, que chamamos de democracia burguesa. Mas então, eu ia dizendo, essa frase do Freud, que está no projeto, é a seguinte, ele diz, o desamparo é a fonte de todos os motivos morais. Né? Então, vejam que o supereu, ele vem muito forte. Quanto mais desamparados nos encontramos. Não à toa, né, o fascismo, a extrema-direita, ela vai ao poder em momentos de crise do capitalismo, onde, inclusive, né, as possibilidades de reviravolta, elas se colocam mais diretamente. E aí até a democracia burguesa, que é uma democracia bastante limitada, ela é mais limitada ainda. Então, essa frase do Freud me parece que retrata bem, né, que quanto mais desamparo, e se tem uma coisa que o capitalismo produz é desamparo, porque, como dizia Marx, né, capitalismo é crise. A crise não é um defeito do capitalismo. A crise ela é estrutural ao capitalismo, né? Porque é o processo de subida e descida da produção e consumo de mercadorias. É o que a gente chama de crises cíclicas, né? Mais ou menos a cada 20 anos temos uma crise moderada, pelo menos, do capitalismo. E há aqueles momentos de crises estruturais, né? Que alguns dizem que é nesse que estamos adentrando, como foi a de 29, né? Da qual adveio o nazifascismo. Bom, seria mais ou menos por aí que eu encaminharia a sua questão, Ludmila. Então, vejam o quanto cada vez mais a psicanálise ela é necessária, né? Porém, somos tão poucos ainda. E diria mais, né? É claro que há fascistas, bolsonaristas, trumpistas, de classe média e até burguês. Mas essa forma de subjetivação ou de incapacidade de subjetivar, num certo sentido, ela acaba se concentrando mais nas grandes massas. Justamente aquelas que, em momentos de crise, se veem mais e cada vez mais desamparadas, né? Então, repito, frase do Freud. O desamparo é a fonte dos motivos morais. Não à toa, o moralismo, ele vem de uma forma muito intensa nesses momentos, né? E ele acaba tendo uma função ideológica muito importante, que é a de tirar de campo as propostas de esquerda. Bom, a gente vai se encaminhando para o final, mas teríamos aí um tempinho para mais alguma questão ou colocação de vocês. Aldir, você pode colocar novamente aquele esqueminha do S2 que você apresentou num papel? Márcia, é o discurso da universidade, não é? Isso. Esse aqui. Você tem uma questão sobre ele? Não, eu queria, na realidade, anotar. Ah, sim. Bom, ele será o objeto direto do próximo encontro nosso, né?
ele também tem suas especificidades, muito importante. E, bom, aproveito então para dizer que, tal como o discurso do mestre tem sua função necessária, o discurso da universidade também tem, né? Com isso eu quero dizer que, aqui eu tenho os 4 para vocês verem, os discursos do mestre e da universidade, eles são caracterizados pelo Lacan como discursos da civilização ou discursos da opressão também, né? Agora, então é uma forma de juntar 2 discursos, de modo que também os discursos da histeria e do analista seriam os avessos dos discursos da opressão ou da civilização. Então, vejam, o discurso da histeria é o avesso do discurso da universidade, porque, ó, aqui o sujeito está como efeito, aqui ele está do outro lado, diametralmente oposto, está como agente. Como a gente viu rapidamente da outra vez, né? De tanto o sujeito ser objetalizado, ele se revolta. Ele se revoltando, ele se angustia também, né? Porque isso é um processo esmagador. Ele se angustia, às vezes ele só se angustia, e aí ele só vai sintomatizar, né? Mas, na melhor das hipóteses, ele se revolta. Quando ele se revolta, ele vem, no lugar do agente, questionar o mestre que está aqui, para produzir um saber de outra ordem, um saber novo, né? Sua verdade é aquela angústia que adveio do fato dele ser objetalizado por um saber de mestre. Então, eu estou falando dos avessos, né? Da mesma forma, o discurso do mestre é o avesso do discurso do capitalista. Vejam que o mestre está aqui agenciando no discurso do mestre. No seu discurso avesso, o mestre, inclusive, ele não está incorporado em ninguém. Aqui ele é uma cascata de significantes desrecalcados ou novos no processo analítico. E eu também já convido vocês a pensar processo analítico como sendo não exclusivo do dispositivo analítico. Qualquer sujeito numa dimensão criativa se coloca, né, no lugar de trabalho para produzir algo novo. Aqui a gente pode incluir os cientistas críticos e criativos. Obviamente, será um tipo de ciência que não está desvinculada do fazer, porque a ciência que está desvinculada do fazer é essa aqui, ó, é a que se coloca no discurso da universidade, que é sintônica ao capitalismo. Ou o artista também está aqui. Alguém na dimensão artística produzindo, a gente tem exemplos aí de vários artistas, né, cantores, por exemplo, Gal Costa, Caetano Veloso, que fizeram análises, né? Mas, de alguma forma, eles já eram sujeitos no discurso analítico, porque eles criavam. E só foram parar numa análise porque algum impasse maior se colocou e eles precisaram, né, de alguém para ajudá-los a voltar a produzir criativamente. Então, vejam por que o Freud, inclusive, na citação que eu li, ele diz que o ganho primário da neurose, ao mais gozar aqui, ele acaba sendo uma perda individual e coletiva. Porque vejam o que os bons críticos cientistas nos dão de ferramentas, né, do ponto de vista coletivo, e os grandes artistas nos dão. Então, para mostrar, né, os dois avessos. E tem outra coisa importante, já que eu estou com os 4 aqui, é a seguinte: se esse é avesso desse e esse é avesso desse, esse é simétrico a esse, e esse é simétrico a esse.
Porém, lembrando, não é possível a gente habitar um laço social apenas no discurso da histeria e do analista. O que quer dizer? É preciso haver agenciamento de poder, é preciso haver agenciamento de saber. Por exemplo, uma mãe, ela precisa explicar, uma mãe e outros que fazem, né, função materna e até paterna, precisa explicar para o sujeito as coisas na educação, né? Precisa ordenar, olha, não faça isso, não faça aquilo, mesmo porque esse agenciamento ajuda a produzir a perda de gozo para que o sujeito adentre, né, a subjetivação, tanto mais. O problema é quando a gente circula muito mais ou até apenas nos discursos da opressão, com pouco espaço para a crítica e para a análise. Quando a gente for trabalhar o discurso do analista, que vai ser daqui 3 encontros, a gente vai ver melhor, inclusive, a circulação pelos discursos no interior do tratamento analítico, né? É um texto bem interessante da Silvia Amigo, que é uma argentina, onde ela faz uma discussão a partir de um caso clínico. É bem interessante esse texto. Como é o nome dela, Valdir? Silvia? Silvia Amigo. Obrigada. Está num livro, uma coletânea que se chama Os Discursos e a Cura, onde o Isidório Weg convidou 4 analistas para que cada um falasse de um discurso, né? E ela foi incumbida de falar do discurso do analista. Valdir, a Mariana está ali com a mão levantada. Isso. Não sei se ela quer fazer uma questão. Vamos para a última questão, né? Dado o horário que Sim. combinamos. Diga, Mariana. Dá tempo de fazer? Eu posso fazer na próxima também, não tem problema. Pode fazer agora, por mim. É que eu fico pensando muito assim nesse lugar que os analistas que usam muito, né, em excesso o Instagram, que lugar que eles ocupam no discurso. Eu acho isso perigoso, né? E eu percebo que muitos não estão no discurso analista ali, por vários motivos, né? A questão, até que me lembra a questão do médico mesmo, assim, vamos usar, assim, um psicanalista muito famoso, ele abusa no valor da consulta, da sessão, por exemplo. Um psicanalista... Aí ele já está contaminado muito pelo discurso capitalista. E acontece o discurso muito, capitalista, né? Contaminando a psicanálise. Justamente, e as pessoas, e alguns psicanalistas, até que eu gosto, viu? Eu nem vou dizer assim que eu não gosto de acompanhar alguns, mas que eu vejo respondendo de uma forma assim que tem o saber mesmo, né? No Instagram, por exemplo. Eu acho isso contraditório, vamos dizer assim, né? Eu queria que você falasse qual que é a tua percepção em relação a isso. Bom, eu penso que as ferramentas, elas vão aparecendo, né? E eu não vejo nenhum problema em ocupá-las. Mas como você mesma apontou, né, o problema é a forma de ocupação das ferramentas novas, né, que vão surgindo. Lembremos que o próprio Lacan foi à televisão, inclusive, e isso tem importância, inclusive não ia ao ar, porque o editor achou que coisa é essa, que não dá para entender nada, né? E o Lacan insistiu, ficava ligando para ele até que ele foi convencido e foi ao ar. E ele foi à rádio também, né, falar, que é um texto depois publicado como Radiofonia, com esse nome. Então, ele se ocupou das formas de fala, de tecnologias da época dele, né? Talvez hoje fosse ele hoje, teríamos Lacan no Instagram também. Agora, como ele faria isso? Como podemos fazer da melhor forma? Essa é uma questão, né?
Só um comentáriozinho que eu acho que é importante sobre isso. É claro que é a forma de fazer. Por exemplo, eu não sou de Florianópolis, não estou na escola. Eu só soube desse encontro aberto porque você postou. Então, isso para mim foi importante. Então, é claro, é o bom uso da ferramenta, né? Então, mas é que tem alguns que realmente fazem mau uso, né? Sim. O Lacan, ele diz, por exemplo, bom, vocês sabem que o estilo de Lacan é bem diferente do estilo de Freud, né? Freud fazia muita questão de ser compreensível. E o Lacan até vai dizer, foi por isso mesmo que ele foi tão pouco compreendido. O Lacan, ele tem uma tentativa, inclusive, de produzir uma fala ou um texto, tanto quanto isso seja possível, né, que não objetalize o sujeito, que não dê um sentido muito claro, muito fechado. Tanto é que, em algum momento, ele vai dizer, se eu pudesse, eu só falaria por xistes. Tanto é que ele tenta bastante isso, muitas vezes, né? Porque o xiste tem essa estrutura de saída do discurso da universidade, que também ocupamos, né? Repito, o problema não é um ou outro discurso, todos eles têm sua importância. A importância seria a da circulação pelos discursos, né? Porque eu disse há pouco que o discurso do poder, o discurso do mestre, o discurso da universidade são importantes, né? É necessário ensinar, é necessário impor-se. O problema é o monopólio desses discursos também, né? A gente vai ver no próximo encontro, quando falarmos do discurso da universidade, que a universidade ela surge como expropriação do saber dos trabalhadores. Porque o que é hegemonicamente, pelo menos, né? Há de haver contra-hegemonia dentro da universidade também. Tem um tal de Costa Rosa que inventou um dispositivo lá para ser contra-hegemônico ao discurso da universidade. O que acontece na universidade, hegemonicamente? Ela é um lugar de aprendizado de um saber, esse saber que é descolado do fazer. Geralmente, trabalhador universitário, ele só tem o fazer. Por exemplo, aqui do lado de casa, estão construindo 2 casas, né, bem grandes. E eu vejo os pedreiros construindo. De vez em quando vem um arquiteto. Então, vejo o que é aquilo, inclusive, que o Marx chamou de a base da ascensão do capitalismo. É a expropriação do saber dos trabalhadores, que é o que a universidade faz. Tanto é que, quando vamos fazer pós-graduações, o modo hegemônico dessas pós é a de um saber que se aprende lá na universidade e que depois vamos ou reproduzi-lo no trabalho, ou vamos ser professores universitários, descolados do trabalho, ensinar outros a fazerem a mesma coisa. Isso é base do capitalismo. É a diferença entre ser agenciado no capitalismo, no discurso do mestre, ou diretamente no discurso do capitalista, que arregaça os corpos dos proletários, né, e dos subproletários. Porque não tem mediação. Quando somos agenciados como saber no discurso do mestre, a gente é considerado como saber. Ó. Psicólogo tem um saber, né? Médico, professor, gestor de administração, etc. Arquiteto. A gente tem um saber, mas a gente não faz. Então, essa cisão saber-fazer, o Lacan também discute muito acerca dos discursos. Agora, veja um detalhe, já que tocamos nisso. No discurso do analista, o saber e o fazer está com o trabalhador. Esse aqui está no lugar do trabalho. E o que ele produz fica para ele. E não só para ele, é coletivizado. Porque a crítica do
daquele que critica, inclusive, a divisão social do trabalho, ela não serve apenas a ele, serve à sociedade. E o artista também. E tem uma coisa aqui que é a seguinte, a gente fala artista e cientista, mas, na verdade, eles são feitos do mesmo barro. Porque tem uma arte em criticar, né? Uma ciência crítica, que, inclusive, o Foucault falou, no tempo histórico da modernidade, surgiram dois grandes autores, Marx e Freud, que inventaram novas discursividades, diferentes da discursividade cartesiana, que é justamente aquela que separa saber e fazer, né? Bom, então acho que é isso, pessoal, por hoje. Quero ressaltar a importância da leitura prévia dos textinhos, que eu, com muita parcimônia e trabalho, eu seleciono, porque tem muitos, né? Então, eu acabo relendo muitos para tentar extrair dois textinhos que possam munir vocês, né, de uma bagagem para melhor aproveitarem a discussão nossa aqui. Então, onde a gente encontra, Valdir, esses textos? Eu estou divulgando, Márcia, nas minhas redes sociais, na rede social do Fórum aqui de Floripa, né? Eu coloco num drive e vai o link lá, é só baixar. Tá, eu vou tentar localizar, então, porque eu não participei do anterior. Uhum. E temos também colocado os vídeos dessas aulas. Temos a primeira conversa nossa. Você pode, inclusive, acessá-la lá. Então, está onde esse vídeo? Em qual rede? Está no meu Instagram. No seu Instagram? Tá, beleza. Acho que a gente podia fazer, né, Sônia? Lá no Instagram do Fórum, Sim. que é só repostar lá e para o pessoal ter acesso. Eu vou procurar, então. Valdir, isso é uma curiosidade que não tem nada a ver com a... a Marília Muilaerte, lá de Assis, trabalha com esquizoanálise, né? Sim, foi minha professora. Ela é minha amiga de infância. Olha só. Fizemos colégio juntas, somos muito amigas. Sim, que legal. Tem vários aqui, né? Advindos da Unesp Assis, que é um turbilhão de críticas, foi chamada de Sorbonne do Sertão, porque, inclusive, foi o primeiro doutorado do interior do Brasil. Olha só, eu fiz o meu mestrado e doutorado na Unesp de Botucatu. Botucatu, né, legal. no Departamento de Saúde Pública. Sim. Então, eu passo a palavra para a Sônia para irmos encerrando. Então, é isso, né, em nome do Fórum de Florianópolis Informação, né, do Fórum do Campo Lacaniano, agradecer a todos vocês que estiveram conosco nessa manhã, né, tão proveitosa, né, com o Valdir, que tem essa transmissão tão generosa e que nos encaminha, né, ao pensar, nos encaminha fora, né, do contexto tão assim, no sentido político mesmo, né, de estar na caixa, né, então a gente consegue, né, sair um pouco, se encaminhar um pouco por outras áreas e se encaminhar em outros discursos, que é isso que é importante que o Valdir traz, né, ninguém consegue ficar num discurso só, a importância está em saber caminhar pelos discursos nos momentos, né, em que a gente tem essa consciência de saber por que está nesse discurso naquele momento, né, mas é bem interessante. Então, nós teremos o próximo encontro com o Valdir no dia 9 de abril, né? Então, a gente vai estar colocando ali na rede, né? No Instagram, no Facebook, tanto de Florianópolis, né? Nos nossos particular, no do Valdir. Então, acompanhem por ali. Sempre a gravação, a gente vai também disponibilizar, mas a gente precisa primeiro ouvir para ver se a gravação ela ficou adequada, se dá para, né? Ser acompanhada, então, só depois disso que a gente disponibiliza, então, tá bom? Agradeço a todos, especialmente a você, Valdir,
por essa transmissão tão interessante e instigante. Desejando a todos, né, um ótimo sábado e domingo, e estejam conosco, então, nas nossas próximas transmissões. Um grande abraço e um bom final de semana a todos vocês. Muito grata. Obrigada, Sônia. Beijos. Obrigada, pessoal. Valdir. Muito grata.